Cheguei! E trazendo hoje um convidado muito especial para falar de um assunto que aflige toda a população: combate à corrupção. Roberto Liviano, procurador de Justiça Criminal no estado de São Paulo, integra o Ministério Público desde junho de 1992. Roberto é graduado e doutor em Direito pela USP, a Universidade de São Paulo. É articulista dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, e também comentarista do Linha Direta da Justiça da Rádio Bandeirantes. Escritor, professor e palestrante. Com o objetivo de reverter a corrupção que há tanto tempo vigora no Brasil, se tornando já uma cultura, em 2015, Roberto Liviano fundou o Instituto Não Aceito Corrupção, do qual hoje é presidente. Ao idealizar esse projeto, buscou concentrar esforços, estruturar e focar no combate inteligente e estratégico da corrupção. Hoje é com muita honra e carinho que eu recebo esse convidado muito especial, Roberto Liviano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alzira. Uma grande alegria para mim estar com você e com todos os internautas que te acompanham. Um forte abraço aí ao povo de João Pinheiro. Uma honra para mim estar conversando com você sobre esse tema tão tormentoso e que angustia tantos brasileiros. Com certeza, Roberto. Você está falando de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. Nós estamos aqui em Minas Gerais, mais especificamente em João Pinheiro, interior de Minas Gerais, fazendo essa conexão entre dois estados para falar de um assunto muito interessante. É muito importante. Essa revolução da internet possibilitou que pudéssemos ter mais acesso ao conhecimento, à cultura e à informação, e é isso que a Web TV João Pinheiro, junto comigo, Alzira Fernandes, estamos trazendo para vocês, nossos web espectadores. Roberto, vou começar aqui com um assunto espinhoso. Eu não vou dar moleza para você, porque corrupção é um assunto que está na boca do povo. Jornais, televisão, todo mundo está falando sobre isso e eu quero saber a sua opinião. Que leitura, Roberto, deve ser feita dessa decisão mais recente do STF, do caso Triplex, que envolveu o ex-presidente Lula? O momento é crítico para o combate à corrupção? Pois é, Alzira, uma decisão muito complicada, com um impacto muito grave para o combate à corrupção. Eu realmente tenho essa avaliação, que o momento é grave, o momento é crítico para o combate à corrupção, mas nós precisamos saber dosar as coisas, enxergar as coisas na sua devida dimensão. Em primeiro lugar, o ex-presidente Lula, ele é acusado em 4 processos. Essa decisão, ela diz respeito a um deles, né? O ex-juiz Sérgio Moro foi considerado parcial num dos 4 processos, e nos outros 3, os casos seguiram para Brasília, onde o juízo de Brasília vai verificar quais provas poderão ser reaproveitadas lá e, eventualmente, poderão ser reutilizadas, e lá o juízo de Brasília vai decidir novamente estes casos. Então esse é o primeiro ponto. Não está tudo perdido. Essas provas poderão ser reutilizadas. Em segundo lugar, os demais réus da Lava Jato, que estão esfregando as mãos e achando que estão todos impunes por causa dessa decisão, podem tirar o seu cavalinho da chuva. Matéria de suspeição, matéria de competência de julgamento, são matérias individuais. E isso tem que ser provado caso a caso. Então, se Maria, João, Pedro, Cristina ou José acharem que foram prejudicados porque o juiz foi suspeito, ou porque aquele local o juiz é incompetente para julgar, isso tem que ser provado individualmente para que haja decisão nesse sentido. Aliás, a ministra Carmen Lúcia disse que essa deliberação vale exclusivamente para o ex-presidente Lula. Não existem efeitos automáticos para os demais réus. Então, estes outros da Lava Jato, inclusive foram recuperados 4,3 bilhões pelo trabalho da Lava Jato, não vão
usufruir automaticamente desses efeitos. E para completar a resposta a essa pergunta, o ex-presidente Lula tem dito e repetido que ele foi absolvido. Não é verdade. Lula não foi absolvido. A absolvição é a decisão da justiça quando se examina o mérito da acusação e se conclui que a pessoa realmente não foi culpada. Isto não aconteceu. Né? Quando se decide que o juiz foi parcial, não está se enfrentando o mérito do caso. Simplesmente o caso retornou a estaca zero, no caso triplex, e vai recomeçar a partir da acusação. Nos outros 3 casos, as provas vão ser reavaliadas e vão recomeçar daquele ponto, com ou sem estas provas reavaliadas. A absolvição acontece quando o mérito das provas é examinado ao final. Portanto, ele não foi absolvido. Os casos estão ainda sob análise. Ele obteve sim uma vitória na justiça, ele readquiriu a sua elegibilidade para as próximas eleições, caso queira ser candidato. Agora, daí a afirmar que foi absolvido, existe uma longa distância. Portanto, é necessário colocar as coisas nos devidos lugares e a luta contra a corrupção é uma luta longa. Nós precisamos ter resiliência, muita fé, muita força, erguer a cabeça e continuar em frente, como você, Alzira Fernanda, faz todos os dias. É uma luta que nós não venceremos por nocaute. Será por pontos, desde que nós consigamos bater mais do que apanhamos. Então, não houve absolvição, houve apenas... foi interrompido esse processo, ele vai retornar... Recomeçou. Isso mesmo. No momento, o Lula está elegível, ele pode concorrer às próximas eleições. Exatamente. Ele continua suspeito, ele continua acusado, os elementos incriminadores contra ele existem e ainda os casos não foram decididos no mérito, mas absolvido ele não foi. Absolvido é apenas depois de um exame de mérito dos casos. Também não foi condenado, as condenações foram anuladas. Portanto, ele continua acusado, continua suspeito, mas não foi absolvido. Muito obrigada por esse esclarecimento. Roberto, no meio político é muito comum a construção de narrativas, seja para apresentar uma história ou para se defender, contrapondo a uma outra história. É utilizado em eleições, durante campanhas, durante todo o processo político, durante a vida daquele político. Quando a Lava Jato, essa operação que acabou de falar, revelou números virtuosos, destampou o caldeirão da corrupção, muitos atingidos começaram a construir essas narrativas para desqualificar a Lava Jato. Uma das mais fortes foi a do ex-deputado Damous, do PT do Rio de Janeiro, que a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato teria destruído a economia do país. Esse tipo de atitude confunde a população. E geralmente as pessoas se perguntam se seria verdade ou apenas uma tentativa para encobrir a corrupção que estava sendo desvendada pela Lava Jato. Coincidentemente, grandes envolvidos pertenciam ao seu partido político. A coisa mais velha do mundo é a desqualificação do acusador. Nós já estamos cansados de ver isso todos os dias, não é mesmo, Roberto? Infelizmente, Alzira, a questão é essa. Esse é um expediente antigo, né? A Lava Jato tem o mérito de ter enfrentado a corrupção do andar de cima, né? Infelizmente, essa é uma história que se repete, inclusive na Itália, das limpas, na década de 90, houve uma sucessão de acontecimentos muito semelhantes, né? E quando os poderosos são atingidos, eles tentam destruir o sistema que os investigou, que os processou, né? E as narrativas, elas são abundantes neste sentido, inclusive chegando-se a dizer que a economia foi destruída, que o desemprego foi abundante. Eu fico perplexo ao ver esse tipo de afirmação, inclusive feita pelo ex-presidente Lula, porque a pergunta, Alzira, que surge dessas narrativas é óbvia. Então, imagine se você é a promotora, você está atuando em Paracatu como promotora e você recebe um expediente informando um caso de corrupção
com as provas todas apresentadas a você, né? Todas as evidências, os documentos, os depoimentos. O caso está ali apresentado para você, com todos os elementos incriminadores, né? E você, como promotora, você tem o poder de fazer a acusação, né? Estas ilações todas, elas sugerem o seguinte: não, quebrou a economia, gerou desemprego. Estão sugerindo o quê? Que as pessoas, que os promotores, que você, se fosse a promotora de Paracatu, deveria cruzar os braços, se omitir, né? Prevaricar, não cumprir o dever, fingir que não está vendo que o crime aconteceu, simplesmente passar pano para a prática da corrupção? Não, de maneira nenhuma. As pessoas esperam que o Ministério Público tome as providências, que nós façamos a responsabilização daqueles que violaram a lei, né? Que nós tenhamos aí no mercado empresários honestos, e que os empresários desonestos, aqueles que violam a lei, sejam punidos. Que os maus empresários, que os maus gestores recebam a punição devida por ter transgredido a lei. Não existe outro caminho. Inclusive as regras internacionais, que inclusive o Brasil é subscritor, exigem isso. A Convenção da OCDE de 1997, o Brasil é subscritor, ela é expressa. Não se pode deixar de punir a corrupção pelo argumento de dano à economia. Você tem que agir, né? Então, Alzira, são narrativas fabricadas com o objetivo de desestabilizar, com o objetivo de desqualificar o promotor, o juiz, querendo dizer: não, eles estão me perseguindo, eles estão desmontando a economia, eles estão gerando desemprego. Só falta dizer daqui a pouco que os médicos heróis que atendem os doentes da pandemia são eles os causadores da pandemia, que eles fabricaram os vírus. Só falta dizer que os óbitos são responsabilidade dos médicos, que eles são assassinos. Só falta dizer que as mulheres vítimas dos estupros são as culpadas porque usam roupas decotadas, né? Então a culpa é do sofá, porque aconteceu o estupro. São aberrações, é a total inversão das coisas, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. São versões falsas, fabricadas, mentirosas, tá certo? Visando enganar as pessoas, distorcer a realidade, justamente para fugir da própria responsabilidade. Isso é antigo, né? Isso é sórdido, isso é baixo, e as pessoas precisam ter atenção para não se deixar levar pelas mentiras. Porque, infelizmente, muita gente mente, repete a mentira, contando com a lógica de que não se conseguirá desmentir fortemente aquilo que foi feito, falado de maneira mentirosa. Sempre algum resíduo da mentira permanecerá. A forma republicana de contestar, né, de questionar um fato jurídico deveria ser através de argumentos e fundamentos, mas infelizmente na história da humanidade temos visto através da contação de histórias o bandido virar mocinho. Às vezes eu me pergunto se moro num país onde os bandidos viram heróis e os heróis viram bandidos. Mas não, a gente não vai deixar que isso aconteça, porque estamos falando de instituições fortes, que têm credibilidade. Estamos falando de Ministério Público, estamos falando de Poder Judiciário. Então, nossa missão é estar aqui, estar em todos os lugares, estar na internet e contar para as pessoas a versão da história, e que existem pessoas que contam histórias para enganar a população. Muito obrigada, Roberto. E, Roberto, populista é um termo utilizado para caracterizar um político ou um governo que adota um discurso voltado para as massas, procurando dividir a sociedade em dois grupos. Assim, esse governante se apresenta como responsável por cumprir as vontades do povo na luta contra o inimigo em comum da sociedade, como, por exemplo, uma elite corrupta. Nesse caso, nós vemos muito nas eleições. Tivemos eleições municipais aqui há pouco tempo, em todo o Brasil.
sempre encontramos esses políticos que vêm com discurso populista. Eles criam um inimigo, que geralmente é uma elite que considera corrupta, deixando claro que nem toda elite é corrupta, nem todo corrupto faz parte da elite, e assim eles ganham voto, ganham o clamor da população. Historicamente, esses políticos populistas, eles surfam nessa onda do combate à corrupção. No Brasil, nós temos alguns casos, como, por exemplo, o Jânio e a sua vassourinha, e também Collor, que veio com o discurso de caçador de marajás. Agora, Bolsonaro, que usou a grife de apoio à Lava Jato para se eleger, com atitudes como a edição da medida provisória 966, que responsabiliza, por exemplo, os agentes públicos em atos relacionados à pandemia da Covid, não vetando integralmente a lei de abuso de autoridades, entre outras ações, o que gerou a decisão recente da OCDE de monitorar o Brasil. Como você avalia que essa postura do atual presidente pode ser utilizada nas eleições de 2022? Pois é, Alzira, muito interessante essa sua pergunta, porque nós tivemos agora, no último dia 1º de maio, uma série de manifestações pelo país, e eu vi muitas pessoas dizendo: eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Né? Eu até fiquei me perguntando: eu autorizo exatamente o quê? Né? Porque o presidente, de um lado, ele se dirigiu às pessoas pedindo uma tal autorização, e as pessoas disseram que autorizam. Né? Autorizam o quê? Um golpe militar? Autorizam o quê? A quebra do Estado Democrático de Direito? Né? Não existe autorização ao golpismo. Não existe autorização ao desrespeito aos princípios democráticos e republicanos. Não existe autorização à morte da democracia. Isso não se autoriza. Né? Também é importante destacar que, mesmo tendo havido algumas manifestações, nós estamos falando de uma parcela minoritária da sociedade. Né? A grande massa da população não autoriza golpismo coisa nenhuma. A grande massa da população quer a prevalência da essência democrática. Né? Este populismo ao qual você se refere, justamente ele diz respeito ao oportunismo político, Alzira, né? À demagogia, né? Ao discurso fácil, dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, sem compromisso com as políticas públicas. Né? E é isso que, a meu ver, representa tudo de pior para a sociedade, para um bom resultado na gestão. Nós precisamos de pessoas que tenham compromisso com bons valores, com os princípios que estão esculpidos na nossa Constituição. Princípio da eficiência, da impessoalidade, que diz respeito à meritocracia, princípio da legalidade, da moralidade e, acima de tudo, da supremacia do interesse público. Né? Nós não podemos admitir a ideia do compadrio, a cultura do compadrio. Nós vimos, outro dia, ser colocado goela abaixo o nome do general Luna e Silva na presidência da Petrobras, quando se sabe que, pela lei das estatais, a Lei 13.303, de 2016, quem escolhe o presidente de uma companhia estatal é o seu conselho de administração. Isso não pode ser uma imposição do presidente da República, ainda que haja maioria acionária por parte do Estado. Para que serve a lei das estatais? Para garantir uma governança eficiente, para garantir o fim da cultura do compadrio, né? Para que não sejam impostos nomes de dirigentes que não sejam comprometidos com a boa governança, com o bom rendimento daquela empresa estatal. Né? Então nós precisamos sepultar esses tempos da ingerência, né? Nós precisamos sepultar esses tempos da demagogia. Esses casos todos se devem incluir também Lula, porque na sua campanha também falou no combate à corrupção. No entanto, nós tivemos, infelizmente, práticas corruptas que o levaram a vários processos, vários elementos incriminadores contra si,
além de Collor, né? Além de Jânio Quadros, a vassoura, e agora Bolsonaro, que tem várias atitudes demonstrando opacidade crônica na gestão do seu governo. Isso tudo é absolutamente ruim, absolutamente na contramão do anseio da sociedade. Não é o que nós queremos. Nós queremos um governo que seja exercido de maneira simples, acessível, de maneira respeitosa ao interesse da sociedade, que governe prestando contas, que governe respeitando as pessoas, que governe concretizando políticas públicas, não é? Sem compras de mansões em Brasília em plena pandemia, não é? Sem rachadinhas, sem situações não explicadas, sem caixas e baús secretos, sem apagão de dados durante a pandemia. É isso que a sociedade espera, né? Que haja uma boa gestão compromissada com o interesse público. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos de um bom governante nos tempos da eficiência, da ética, da moralidade, da impessoalidade e da prevalência do interesse público. Perfeito. Assim como nós, né, combatentes da corrupção, o nosso partido, o nosso eleito é o Brasil. Então não dá para entregar um cheque em branco na mão de ninguém. A partir do momento que ele está governando em nome do povo, temos que controlar, fiscalizar, e eles têm o dever de prestar contas, transparência. Errou? Cai fora. Tá bem? Continua. É assim que deve funcionar, e não entregar um cheque em branco na mão de todos. Você citou, Roberto, o caso da mansão. Esse caso ficou muito famoso. Em todos os telejornais nós estamos vendo que o filho do presidente ele comprou uma mansão de 1.100 metros quadrados por 6 milhões, mas comprovou pagar 1 milhão e na escritura consta 3 milhões. Ou seja, tem 3 valores aí divergentes. O valor que aparentemente é o real, o valor que foi declarado e o valor que consta na escritura. Esse tipo de atitude, o que é? Se realmente ficar comprovado que há essa divergência, isso é um escárnio público, é um menosprezo pela população, é achar que a população não vai perceber ou que não deve satisfação para ela, ou é incerteza da impunidade? Porque nós sabemos que no Brasil, a escolha de importantes cargos, como ministros do STF e o Procurador-Geral da República, por exemplo, são efetuadas por indicação política. O que é isso? É escárnio com a população ou é certeza da impunidade? Pois é, exatamente. Essa é uma questão que merece muita atenção das pessoas, porque nós estamos vivendo esta tragédia, este drama humanitário, esta tragédia sanitária, em que vidas estão sendo levadas, em que tragédias estão sendo vividas, as pessoas não têm sequer o direito de viver o luto pela perda dos familiares. São mais de 400 mil óbitos. Uma gestão desastrosa da pandemia coloca o Brasil no epicentro mundial da pandemia do novo coronavírus. Tudo isso é uma grande tragédia de números assim absurdos. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro em 2020, em virtude da pandemia, já teve um decréscimo de mais de 2 anos, e desde 1940, todos os anos a expectativa de vida subiu ininterruptamente. Ou seja, em 70 anos é a primeira vez que a expectativa de vida, em virtude da pandemia, ela se reverte, né? Isso é muito triste, isso é muito trágico. Então, num momento como esse, de tanta tristeza, de tanta tragédia, o filho do presidente da República compra uma mansão de 1.100 metros quadrados, de 6 milhões de reais, em Brasília, apenas para ele e para sua esposa. Na escritura consta que ele teria pago, como início do pagamento, 3 milhões de reais, é o que consta na escritura, e ele comprova ter pago 1 milhão. Em virtude deste descompasso, já há uma investigação instaurada. Não é só isso. O financiamento que foi celebrado
a juros bastante modestos, obriga-o a uma prestação altíssima, em torno de R$ 20.000 por mês, sendo que ele, como senador, tem um rendimento de em torno de 20. Vamos imaginar que o senador Flávio Bolsonaro não se reeleja, como que ele assume a responsabilidade por uma prestação nesta situação, em não havendo riqueza familiar, não há herança, não há um patrimônio de família? Tudo isso é bastante complexo, né? Não podendo nos esquecer que contra ele pesa também a acusação da rachadinha na Alerj, né? Em que ele é acusado de ter protagonizado um esquema de mais de R$ 2 milhões, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, em que na Páscoa a chocolateria da qual ele era sócio não tinha aumento de vendas de chocolate. No Natal não havia aumento de vendas de panetones, entre outras situações bastante estranhas, não é? Inerentes à rachadinha que era praticada durante o tempo em que foi deputado estadual no Rio de Janeiro e tinha como chefe de gabinete o conhecido senhor Fabrício Queiroz. Tudo isso compõe uma situação bastante trágica, bastante ruim, até hoje não explicada devidamente à sociedade brasileira, dentro de um quadro que não se queria ver, porque a promessa feita quando fez campanha o então candidato Jair Bolsonaro foi de uma nova prática política, uma prática de integridade, mas não é o que se vê. Tanto se acusou o filho do ex-presidente Lula de ter agido desonestamente, e nós vemos aí estes escândalos todos. E aí a pergunta que fica, será que a questão é certeza de impunidade? Será que é escárnio ao povo? Existem muitas hipóteses, Alzira, para responder a isso. Não se pode ter certeza do que leva essas pessoas a agirem desta maneira. O que se sabe é que a mansão em Brasília aí está, em nome do senador Flávio Bolsonaro, essas histórias todas não explicadas, e o sofrimento brasileiro pela perda das vidas humanas, ele não se estanca, né? Aliás, isso está sendo objeto de uma apuração pela CPI, que está em funcionamento para investigar as circunstâncias das atitudes do governo federal em relação a esta crise, porque há uma suspeita séria de que não foram tomadas as devidas providências, as atitudes necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, como se esperava do líder maior da nação, do presidente da República. Infelizmente, o que nós percebemos é que em período eleitoral, todos os candidatos surfam, né, nessa onda de combate à corrupção, mas, após eleitos, nós vemos pelos fatos, pelo que está sendo noticiado, que existem pelo menos suspeitas em todos os partidos, em todos os candidatos, em todos os eleitos. É a presidente que nós estamos falando. E, Roberto, nos bastidores do poder sempre existiram panelinhas. Ou você faz parte dessa panela, ou até mesmo covardemente é atacado. Geralmente, esses conluios não são muitos, digamos assim, éticos ou honestos. Por exemplo, na obra A Organização, de Malu Gaspar, ela narra numa conversa entre Norberto Odebrecht e o jornalista Juca Kfouri, em que Juca indagou a Norberto por que não denunciava os esquemas, recebendo a resposta seguinte: se eu denunciar, os concorrentes me destroçam. Bem, parece que com essa declaração podemos entender que pudesse existir um pacto, um clube das empreiteiras. Esse é apenas um exemplo das panelas do poder. O brasileiro está evoluindo em relação a isso ou não? Conta pra gente como isso está ocorrendo nos bastidores do poder, sobre essas panelinhas por trás das câmeras, lá nos bastidores do poder. Alzira, esta obra da Malu Gaspar, A Organização,
eu recomendo a leitura a quem está nos acompanhando. Aliás, eu quero aproveitar a audiência do seu programa para convidar todo mundo a me seguir no Instagram, está aí na plaquinha, Roberto Oliviano Oficial, né? Assim como seguir o Instituto, né? O Não Aceito Corrupção no Instagram. Será uma alegria, uma honra estarmos conectados lá no Instagram. Essa é uma situação muito complicada e está relacionada a esta cultura do compadrio, ao patrimonialismo que historicamente nós sempre vimos presente no Brasil. A Malu Gaspar, ela conta isso no livro, né? Ela fala da história, como se passou o processo dentro da Odebrecht, nos tempos de Norberto Odebrecht, Emílio Odebrecht, depois Marcelo Odebrecht, narra este encontro entre os dois, e tudo isso é muito complicado, porque nós temos realmente essa sensação, essa lógica perversa, né, de que há este esquema de poder que é muito difícil romper, né, e há essa justificativa fácil. Não, mas se eu não aderir a este jogo, eu simplesmente estarei inviabilizado como empresário. Eu devo fazer parte desse esquema por uma questão de sobrevivência econômica. Eu entendo que o caminho é sempre o caminho da integridade, né? As empresas devem colocar no seu manual de negócios a integridade, a honestidade. O Instituto Não Aceito Corrupção, ele está fincando a bandeira da ESG, né? Meio ambiente, social e governança, né? Nós precisamos defender um meio ambiente sustentável, boas práticas sociais e governança ética, íntegra, né? Nós precisamos de transparência, nós precisamos de compromisso, de governança, absoluta honradez, competitividade nos negócios. É inadmissível que nós tenhamos estas práticas concentradoras do mercado, em que estes clubes se fecham e combinam as práticas, criando os monopólios e prejudicando o consumidor, prejudicando a todos nós, ditando preços, né? Impondo condições de mercado que acabam prejudicando a todos nós. Isso não é razoável, isso não é plausível. Nós precisamos de competitividade, de negócios que fluam de maneira justa, de maneira limpa, de maneira ética, né? Aquele que se depara com estas deformações concorrenciais deve denunciá-las. Essas deformações, elas são inclusive criminosas e devem ser punidas, não é? Os clubes do poder devem ser desfeitos, devem ser denunciados, devem ser punidos. Esta é a melhor atitude para aqueles que defendem a cidadania, as boas práticas, a ética, o compliance, a integridade, né? Os negócios com o ESG na sua raiz, na sua essência. É isso que nós, no Instituto Não Aceito Corrupção, defendemos. Queremos uma sociedade com sustentabilidade negocial, com transparência, com ética, com honestidade, com integridade. É neste modelo que nós acreditamos. Parabéns. Eu conheço de perto e realmente, embasado nesse pilar, né, nesse tripé, construiremos uma sociedade mais justa, mais honesta, mais humana e mais digna para todos, como deveria ser desde o princípio. Mas ainda dá tempo de consertar. Roberto, nós já falamos muito sobre o executivo. Agora eu quero falar sobre poder legislativo. Ele parece tentar enfraquecer. Tenta enfraquecer a lei da improbidade, fala em fazer o mesmo com a lei da lavagem. Aprovou, por exemplo, a lei de abuso de autoridade. O olhar do cidadão parece um jogo de defesas e vinganças entre parlamentares contra juízes e Ministério Público. Também houve a tentativa de aprovar a
PEC da impunidade. E o STF, do seu lado, retrocedeu em relação à prisão após a condenação em segundo grau. Mandou casos de corrupção para a Justiça Eleitoral, enfim. Você, que atua como procurador no estado de São Paulo, membro do Ministério Público, como combatente ativo da corrupção em nosso país, ninguém me contou. Eu vejo com os meus olhos, a cada dia, a importante contribuição que o Ministério Público oferece para o nosso país. Só que agora, o Legislativo fala em impedir o Ministério Público de investigar. Da sua posição, Roberto, como você recebe isso e como lidar com esse cenário? Eu recebo isso como uma iniciativa de cunho golpista. Tá? Eu vejo isso como um elemento que nos permite compreender por que a OCDE, depois de um longo período de obsessão, tomou a decisão radical de instituir um grupo de monitoramento na ação anticorrupção no Brasil. Isto é grave, isto é sério, e isso não é obra do acaso. Não é? Depois de observar que foi feita aqui, foi aprovada aqui uma lei, nova lei de abuso de autoridade, com cunho vingativo contra juízes e membros do Ministério Público, ao perceber que houve uma desativação abrupta da Lava Jato, ao perceber que havia ingerência nos trabalhos do antigo COAF, atuais unidades de inteligência financeira, a OCDE determinou a formação desse grupo de monitoramento, integrado por representantes dos Estados Unidos, da Itália e da Noruega. Isso é muito grave, isso é muito sério. Querer impedir o Ministério Público de investigar simplesmente é querer deixar a sociedade desprotegida. Porque o modelo constitucional de 88 é muito claro, coloca o Ministério Público na condição de advogado do povo, nas palavras do grande jurista Dalmo Dall'Aria. O Ministério Público foi incumbido de ser o defensor da ordem jurídica, do regime democrático, o defensor dos direitos difusos e coletivos, é o titular da ação penal pública. Então é natural que o Ministério Público deva ter pleno poder de investigação. Esse debate já foi travado no Congresso Nacional e no memorável dia 25 de junho de 2013, o Congresso, por 430 votos a 9, já decidiu que o Ministério Público deve sim ter poder de investigação, sendo inadmissível o monopólio desse poder para a polícia. E não foi só o Congresso, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado em relação a esse tema, já em mais de uma ocasião decidiu que o Ministério Público deve ter a plenitude do poder de investigação criminal. Nem poderia ser diferente. Quando se criou o Tribunal Penal Internacional para julgar crimes contra a humanidade, como os genocídios e outros crimes contra a humanidade, o Brasil subscreveu o Estatuto de Roma e considera-se ali uma das maiores conquistas para a civilização, o modelo de Ministério Público independente e plenamente investigativo no campo penal. O Ministério Público é a chave do sucesso desse Tribunal Penal Internacional. Pois bem, se o Brasil assumiu esse compromisso perante o mundo, como é possível que internamente opte por um caminho antagônico? Não tem lógica. Por essa razão é que, em junho de 2013, a Câmara teve uma aguçada percepção, decidiu, assim, inclusive ouvindo as manifestações populares, o Supremo decidiu desta maneira. No entanto, agora, por ocasião da discussão do Código de Processo Penal, fala-se em amesquinhar, em diminuir, em impedir o Ministério Público, na plenitude, de investigar criminalmente, o que é absurdo. Aliás, há uma PEC também em discussão para enfraquecer o poder independente de fiscalização do próprio Conselho Nacional do MP, querendo-se submetê-lo à captura da Câmara, né? Sendo que se o MP tem que ser independente, o CNMP tem que ser ainda mais independente. Ou seja, são manobras inadmissíveis que prejudicam a sociedade. Não são ataques ao Ministério Público, são ataques, tapas na cara da própria sociedade. Isso precisa ser
colocado com esse tipo de acontecimento, esse tipo de atitude de desrespeito, de ataque, de agressão ao Ministério Público. Agredir o Ministério Público é agredir a própria sociedade, porque a razão de ser do Ministério Público é a defesa da própria sociedade. Roberto, eu preciso dizer com toda sinceridade e carinho, dificilmente me posiciono nas minhas redes sociais em relação a partido A ou B, candidato A ou B. A maioria das vezes eu não me posiciono em favor de ninguém, porque eu sei que todos os questionamentos, todos os conflitos, eles sempre têm três lados. O lado de uma pessoa, o outro lado e a verdade. Só que nessa situação eu me sinto muito confortável para me posicionar, porque nós que somos combatentes da corrupção, que estamos nessa batalha, nós temos poucos amigos ou nenhum amigo. E todos são nossos amigos quando querem surfar nessa onda do combate à corrupção, como foi bem dito nas perguntas anteriores. E depois se afastam, viram inimigos. O único que sempre esteve do lado do combate à corrupção, nesses 14 anos em que eu me dedico a essa causa, é o Ministério Público. Eu nunca recebi um não. Eu nunca recebi um talvez. Eles sempre abraçaram com carinho todas as suspeitas e me guiaram nesse combate à corrupção. Então, em seu nome e em nome de todos os membros do Ministério Público, eu digo que eu fico muito triste com essas atitudes do governo. O Ministério Público é de essencial importância para o desenvolvimento do combate à corrupção no nosso país e eu espero que isso não leve adiante, que não chegue à frente. Realmente eu fico muito triste com isso. E falando em corrupção, em combate à corrupção, eu quero falar um pouquinho sobre o Instituto Não Aceito Corrupção. Conta para nós, Roberto, em que áreas esse instituto atua? Pois é, Alzira, a gente tem muito carinho por todo o trabalho que a gente tem, com muita luta, construído ao longo do tempo, e o nosso lema é o combate inteligente à corrupção. O Instituto, agora em julho, completa 6 anos de vida, né? Foi fundado em julho de 2015, e basicamente tem 4 eixos de atuação: pesquisa, política pública anticorrupção, mobilização da sociedade e educação. Né? Apesar de todas as dificuldades, todas as barreiras, todos os obstáculos, a dificuldade de financiamento das nossas atividades, ao longo desses 6 anos, nós podemos dizer com muito orgulho que construímos muitas coisas que nos permitem realmente nos sentirmos felizes por essas construções e termos uma energia infinita para seguirmos em frente e querermos construir cada vez mais. Né? O Instituto publicou 2 obras que são referências internacionais na produção de conhecimento em relação ao tema anticorrupção. A primeira, 48 visões sobre a corrupção, em 2016, publicada pela editora Cartier-Latam, com 48 ensaios multidisciplinares sobre o tema, referência internacional, fonte de pesquisa a nível de produção de mestrado e doutorado, inclusive em universidades europeias. A segunda obra, Corrupção na História do Brasil, publicada em 2019, em parceria com a Universidade, a editora Mackenzie. Né? E agora estamos produzindo o nosso 3º livro, 12 Leis Fundamentais Combate à Corrupção, que nós pretendemos lançar no final do ano. Né? Com essas obras, Alzira, nós pretendemos disseminar informação e conhecimento, ajudar as pessoas a produzirem conhecimento a respeito dessa temática. Né? E penso que ajudamos, nesse sentido, muitas pessoas, muitos pesquisadores, muitos estudantes, muitas pessoas que pesquisam, se informam e até pessoas que buscam conhecimento de uma maneira geral a respeito da temática. Né? Realizamos já 2 prêmios de combate à corrupção, o Prêmio Não Aceito Corrupção, o primeiro em 2016, o segundo no ano passado, com 3 categorias, 9 pessoas premiadas. Já estamos começando a construir o 3º prêmio, que terá 5 categorias. Academia, com papers, ideias inovadoras, disruptivas, tecnologia, e nesta categoria teremos também compliance para boas práticas empresariais, jornalismo investigativo,
e integridade no futebol, né? Querendo dar a nossa contribuição para melhorar a questão da integridade, da ética, do compliance nestes universos em que é extremamente importante, né? Além disso, Alzira, nós temos uma preocupação muito grande em relação à mobilização da sociedade, investimos muito na questão das redes sociais, na nossa página, no nosso perfil Não Aceito Corrupção, vocês sempre encontrarão conteúdos muito atualizados a respeito desse tema, em que a gente procura difundir informações úteis, informar as pessoas, construir cidadãos conscientes a respeito deste tema. Aliás, inspirando-nos nesta busca, é que nós construímos também o Dezembro Transparente. As causas no Brasil têm funcionado. Setembro Amarelo, para prevenir os suicídios, o Outubro Rosa, para prevenir o câncer de mama, o Novembro Azul, para prevenir o câncer de próstata. E nós, a partir do dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, nós lançamos, no ano passado, o Dezembro Transparente, a ideia de consagrar o mês de dezembro para prevenção e combate à corrupção, para a consagração à transparência, à integridade, à ética, difundindo esta agenda nas escolas, nas repartições públicas, nas ONGs, né? Infelizmente, em meio à pandemia, o lançamento precisou ser a nível virtual, né? Esperamos que em 2021 isso possa acontecer num plano pessoal, real, físico, né? Aliás, você, como ativista, como líder, está convidadíssima para a gente fazer isso acontecer de maneira muito intensa em Paracatu, né? Juntar a nós um Dezembro Transparente 2021 para torná-lo cada vez mais vivo, forte e intenso, né? Além disso, Alzira, o Instituto também se preocupa muito com aquilo que ocorre na produção legislativa em matéria anticorrupção. Por exemplo, hoje há uma matéria divulgada relativa ao retorno do debate sobre a possibilidade de financiamento empresarial a campanhas. Ora, e se criou o fundo eleitoral para financiar as campanhas, porque houve a proibição do financiamento empresarial, me parece inadmissível retornar o financiamento empresarial simultaneamente ao financiamento pelo fundo, pois se fala em termos dos dois. Pois é, nós precisamos abrir os olhos das pessoas a respeito disso, porque muitas vezes essas coisas são esquecidas, não é? Então nós temos essa proposta de manter os olhos das pessoas bastante vivos, atentos, acompanhando, monitorando tudo isso, mobilizando a sociedade para que a temática anticorrupção seja debatida em alto nível, para que nós tenhamos um avanço em relação a estas agendas, não é? Temos também uma preocupação permanente com comunicação, com difusão de informações. Temos uma coluna no Estadão, a coluna Não Aceito Corrupção, em que nós temos 42 colaboradores, em que, em textos, em artigos, em ensaios, nós divulgamos muito conhecimento multidisciplinar a respeito destes assuntos. Atualmente, às segundas, quartas e sextas, mas nós pretendemos, no futuro, tornar essa coluna de segunda a sexta acessível a todos, né? Esses são alguns dos assuntos, Alzira, mas são muitos. Campanhas em vídeos, de comunicação, estamos produzindo aí o projeto Gente da Cidadania, com videoaulas sobre a temática anticorrupção. Aliás, quando essas videoaulas já tiverem sido apresentadas lá no Paraná, nós vamos poder reproduzir em outros ambientes. Você pode ser uma parceira nossa para difundir esse conteúdo nas suas redes, aqui em Paracatu e em outros ambientes, porque a ideia é educar a sociedade no mundo, na temática anticorrupção, que é extremamente importante. Esses são alguns dos temas. Aliás, eu quero aproveitar e convidar todo mundo a conhecer também o nosso site, nãoaceitocorrupção.org.br. Lá, todo mundo pode se inscrever para receber a nossa newsletter semanal, né? Já um cadastro respeitando a nova LGPD, com notícias sempre atualizadas, com informações sempre atualizadas, que nós preparamos com muito carinho, com a palavra do presidente toda semana.
Você entrando no nãoaceitocorrupção.org.br, se cadastra e recebe toda terça-feira a nossa newsletter Não Aceito Corrupção. Você fica sempre bem informado, com informações sempre atuais sobre a agenda anticorrupção no Brasil e no mundo. Né? Nós estamos sempre acompanhando isso, entre outros projetos que nós estamos preparando, sempre nos mantendo, procurando nos manter atualizados em relação a esta agenda, em relação a essas preocupações. Parabéns, conheço, acompanho, sou fã, aceito todos os convites. Aqui embaixo desse vídeo, quando vamos colocar todas as redes sociais do Instituto, do Roberto, o site, para que todos possam acompanhar esse trabalho. É muito importante para o nosso país. Eu acredito, Roberto, que o combate à corrupção ele tem um dos seus lados que é o mais importante, que é a prevenção. E a prevenção ela se dá principalmente através da educação, levar o conhecimento. Então, o que o Instituto está fazendo é algo extraordinário, de profunda relevância para o nosso país. Para a gente terminar o nosso programa, eu queria pedir para você, muito rapidamente, falar para a gente sobre a sua visão. Qual o cenário político para 2022? Com tudo isso que a gente falou hoje, há uma luz no fim do túnel? Olha, Alzira, eu me considero uma pessoa extremamente otimista. Né? Nós vivemos um momento dificílimo, há muitas barreiras, muitos obstáculos pela frente, mas eu me considero otimista. Como nós devemos lidar com essas dificuldades? Nós devemos lidar com uma atitude extremamente responsável, séria e madura. Né? Em 2022, nós poderemos colher um resultado melhor, um resultado mais positivo nas urnas, à medida em que nós formos mais sérios, à medida em que nós formos mais responsáveis nas escolhas que nós fizermos nas eleições. Em primeiro lugar, muitas vezes as pessoas dão uma importância estupenda para a escolha do chefe do executivo. No caso de 2022, a escolha do presidente da República, a escolha do governador. São escolhas de importância fundamental, não há dúvida. Entanto, a escolha dos senadores, a escolha dos deputados federais, a escolha dos deputados estaduais também é de importância capital. Vejam vocês, acaba de ser decidido o impeachment do governador do estado do Rio de Janeiro. Né? Quem que tem o poder decisório a respeito do impeachment do governador do Rio de Janeiro? São os deputados estaduais da Alerj. São os deputados estaduais eleitos pelo povo do estado do Rio de Janeiro. Né? As pessoas, às vezes, fazem escolhas impulsivas, escolhas não muito refletidas em relação aos membros do Legislativo. E isto é um erro. É necessário ter escolhas muito criteriosas em relação ao Legislativo estadual, federal e municipal, na época das eleições municipais. Né? Os votos eles têm consequências. Como disse o poeta chileno Pablo Neruda, né? Somos livres para as escolhas e prisioneiros das consequências. Né? Nós seremos prisioneiros durante 4 anos das consequências das escolhas que fizermos em 2022. Portanto, precisamos fazer uma análise cuidadosa sobre o passado dessas pessoas. Né? Em Cocal, no Piauí, um indivíduo que já foi prefeito da cidade, perto das eleições municipais, em público ele compareceu e disse: eu sou um homem bom, eu sou um homem de bem, porque eu roubei muito menos do que o atual prefeito. Ou seja, na visão dele, ser um homem bom é roubar menos. Para ser um homem bom, é necessário, única e exclusivamente, ter roubado menos. Né? Com todo respeito a este senhor, cujo nome eu nem declino, eu digo a vocês que
Ser bom significa ser íntegro, ser honesto, ter preocupação com políticas públicas, priorizar a educação, emancipa o povo, permite as transformações sociais essenciais e permite a minimização das desigualdades sociais, o grande problema dos problemas que o Brasil vive. Não é? Quem prioriza a luta para minimizar o nosso problema grave do saneamento básico da saúde. Então, eu sou otimista desde que nós sejamos muito sérios, muito firmes, muito criteriosos. Vamos falar sobre política dentro de casa, com nossos filhos, com nossos amigos. Isso não é vergonhoso, isso é imprescindível. Vamos ter seriedade. Em hipótese nenhuma, vamos vender o voto. Não se pode vender o voto. Vender o voto significa vender o futuro. Vender o voto significa vender a dignidade. Significa estar condenado a viver esta mesma situação terrível que nós estamos vivendo. O voto é a arma de emancipação. O voto é a arma que nos permite ter esperança em dias melhores. Voto refletido, voto pesquisado, voto consciente, voto sério. Não acredite nessas histórias de extinção, de fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Nada disso. A saída de tudo está na política, nas boas escolhas. Existem boas pessoas. É necessário saber fazer boas, conscientes escolhas. Esclareça as pessoas que estão à sua volta. Você tem poder de influência através das redes sociais, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, na sua igreja. São áreas de influência importantes para você. Exerça esta influência. 2022 será diretamente proporcional ao tamanho da sua atitude como ser transformador. Se você for um ser transformador, você colherá naquelas eleições resultados transformadores. Se você for omisso, se você colocar a cabeça embaixo da terra, como faz o avestruz, nada acontecerá e nós estaremos condenados a viver imersos neste lodo de corrupção, de desastre, nesta mesmice, nesta situação na qual nós nos encontramos. Então, seja agente da nossa transformação. Cada um de nós pode muito, e todos nós juntos podemos muito mais. Excelente, fico até sem palavras, mas endosso todo esse seu discurso. E, Roberto, é muito difícil essa luta que você escolheu viver. Você disse muito sabiamente que quem vota as contas do executivo é o legislativo. Quem decide se vai ter impeachment ou não é o legislativo. E a população, às vezes, ignora isso. Não dá tanto valor ao voto dos seus deputados estaduais, federais e dos seus vereadores. É muito importante você tocar nesse assunto. Nós falamos um pouco sobre políticos que surfam na onda do combate à corrupção. E isso sempre existiu e por algum tempo vai continuar existindo. Só que enquanto eles surfam nessa onda, estamos nós, eu, você, uma legião de pessoas do bem que nadam, nadam, nadam. De um lado ao outro do rio, porque enxergam a outra margem. E sabem, na outra margem, há um país sem corrupção. Roberto, eu te agradeço com todo o carinho, com todo o amor de uma pessoa que luta e vive por essa causa. A você e a todos os membros do Ministério Público que sempre nos apoiaram. Agradeço a cada pessoa que carrega isso como causa de vida ou que, numa pequena parte, façam o seu papel, nem que seja nos ouvir. Você falou muito sabiamente em que devemos falar sobre política nas escolas, dentro de casa, nas redes sociais. Eu faço isso. Eu sei que eu não vou ter tantos seguidores como se eu mostrasse a roupa que eu comprei ou o sapato que eu estou usando. Mas eu não quero seguidores. Eu quero pessoas que se comprometam com o nosso país. Como você disse, integridade. Por trás de todo político deve existir um homem íntegro. Por trás de todo cidadão deve existir uma pessoa íntegra que vota mediante os seus valores, decidindo a sua escala de valores. Muito obrigada por estar aqui comigo.
considere-me parceira incansável nessa luta e deixo aqui as suas considerações finais para a gente finalizar esse programa que foi muito especial para mim. Não, eu quero agradecer mais uma vez por esse convite. Sinto realmente em você, vejo em você uma parceira, né? Uma comunhão de ideias voltada para o mesmo ideal. Conto com você, o Instituto Não Aceita Corrupção conta com você. Temos uma longa caminhada pela frente. Outro dia eu disse, acredito nisso, Alzira, e esta luta também ela pode ser comparada como uma travessia a nado de um lago. Combater a corrupção é como atravessar um lago extenso. Né? Nem todo mundo tem a capacidade de nadar. Né? Muitos têm, e alguns adquirem essa capacidade. O grande problema é que este lago está cheio de crocodilos. Né? Então não são todos que têm a coragem de enfrentar essa travessia. É uma travessia difícil, mas não é impossível. Né? É necessário coragem, resiliência, força, foco e fé. Então vamos juntos fazer essa travessia. O Brasil não é um país para amadores. Né? Os desafios eles são apresentados e reapresentados todos os dias. Eles são seculares. O patrimonialismo nos desafia diuturnamente, mas vamos juntos nesta luta. Muitas batalhas ainda virão, né? E precisamos pensar em deixar esses frutos para as próximas gerações. Né? Nós, sozinhos, nós talvez não vejamos o resultado deste plantio, desta semeadura que nós estamos fazendo. Nós precisamos pensar em semear porque para as próximas gerações. Fazer um trabalho para mudar esta cultura, para diminuir as oportunidades para as práticas corruptas, e talvez nós não vejamos o resultado desta luta. Né? Mas lutar é preciso continuamente para que, ao longo do tempo, essa construção se faça tijolo após tijolo, dia após dia. Forte abraço para você e sigamos juntos nessa luta. Muito obrigada. Coragem, coragem, coragem. Você definiu a palavra que eu sempre falo para quem quer vir com a gente nessa luta, nesse combate à corrupção. E se você não tem tanta coragem, apenas colabore, apenas aplauda, apenas assista, apenas denuncie anonimamente, mas não cruze os braços, não fique quieto. E mesmo que não vejamos, Roberto, nós dormiremos todas as noites com a consciência tranquila de que estaremos deixando o nosso legado e fazendo aquilo que é justo e correto. Obrigada mais uma vez. Nós vamos deixar aqui em seguida um vídeo sobre o Instituto Não Aceito Corrupção e também todos os canais de comunicação para que vocês sigam o Instituto, acompanhem pelo site e participem dessa causa nobre pelo país, por todos nós, por nossos filhos, por nossos netos, pelo futuro da nossa nação. Muito obrigada a todos pela audiência. Até a próxima. A história mais distante, mais antiga da origem dos homens é sobre união. Existimos aos pares. Certo que somos seres inteligentes, mas somos fracos. Descobrimos desde cedo que para afugentar os predadores teríamos que nos unir. Assim ficávamos maiores, mais fortes e vivos.